né? Então, nosso abraço aí. Tiago, no capítulo 4, verso 13 a 17, fala-nos sobre o quê? A falibilidade dos projetos humanos. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Quando você lê um texto bíblico, eu acho que isso acontece com todos nós, comigo também. Alguma coisa nos chama a atenção no texto. Não só uma, né? Várias. Mas sempre tem aquela coisa interessante que chama-nos a atenção no texto, né? Que prende a nossa atenção. Palavras-chave, né? Frases. E eu não sei no seu caso, mas nesse aqui, nesse trecho, tem alguma coisa que me chama muito a atenção. Se eu perguntasse para você, o que te chama mais atenção nesse texto, o que você responderia? Alguém é capaz de se manifestar aí para você? O que chama mais atenção? Oi? Também, é uma delas, né? Oi? Que é a nossa vida, né? Há duas palavrinhas aqui que me chamam muito a atenção e em torno das quais eu gostaria que nós estivéssemos pensando nesta noite. São duas. Não sabeis. É interessante. Em meio a tudo isto aí, né, o que me chama a atenção são essas duas aí. Além disso que os irmãos citaram aí também, né? Um texto muito rico. Mas duas palavrinhas me chamam a atenção. Não sabeis. Parece uma coisa insignificante, mas para nós é de grande valia e vamos considerar, né? Algumas considerações aí em torno disso aí. Eu vivi minha vida quase toda lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que essa época de virada de ano, eu costumava ver nas portas dos comércios, não sei se ainda hoje se faz isso lá no Rio de Janeiro, né? Estou lá já há algum tempo, fora de lá há algum tempo, mas eu costumava ver nas portas dos estabelecimentos a seguinte frase: fechada para balanço. As firmas, né, aproveitam a virada de ano para fazer balanço. Os irmãos sabem o que é balanço? Contabilidade, as contas, né? Virada de ano. E isso realmente leva em conta o que? A avaliação, né? O que rendeu, quais foram as experiências, o que pode ser melhorado, né? Então se fecha para um balanço, que é uma avaliação, né? Então nós vamos convivendo com isso aí. O texto fala-nos de quê? De projetos. Estava assistindo uma reportagem essa semana, falando sobre o movimento nas rodoviárias, né? Rodoviária, por exemplo, do Rio de Janeiro, grande fluxo imenso. Interessante, alguns chegando, outros saindo, né? Alguns preferindo sair do tumulto do Rio de Janeiro, virada de ano, outros chegando lá exatamente por isso, né? Então, assim, o que para uns é interessante, para outros não tanto, né? Para uns é interessante ficarem lá, para outros é interessante saírem de lá. Mas o que? Projetos, certo? Projeção. O texto fala-nos sobre isso aí, né? Sobre projeto. Se você prestar atenção, o que ele diz? Chama atenção, né? Eia, quer dizer, uma expressão que diz, preste atenção. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Até aí, nada demais, certo? Normal. Projetos, né? E precisamos tê-los, isso é muito bom,
né? Temos projetos. Porém, o verso 14 diz o quê? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Certo? Duas realidades, projetos e incertezas. Como é que a gente lida com isso aí? Não sabeis o que acontecerá amanhã. Então, alguma coisa que a gente não sabe. E quantas coisas a gente não sabe? Certo? E é muito bom a gente saber que não sabe. Dizem que Rui Barbosa foi um diplomata, né? Escritor, membro e fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Tinha um conhecimento formidável, conhecido como o Águia de Aia. Então era um homem de um conhecimento muito grande. Dizem que ele, certa vez, disse que ele ia morrer com uma frustração de não saber muita coisa. Aliás, todos nós, né? Vamos para o túmulo não sabendo muita coisa. Muita coisa que gostaríamos de saber, mas que não temos como saber. Então essas duas palavrinhas dizem assim: digo-vos que não sabeis. Você tem projetos, mas você não sabe. Não é errado ter projetos. Mas qual é o problema disso aí, disso tudo? Primeiramente ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu me lembro que, minha época de infância, e as crianças lembram, né? A gente vai crescendo, a gente vai lembrando de coisas lá da infância. Eu me lembro que às vezes eu gostava de ficar olhando a minha mãe cozinhar, a panela no fogo. Panela no fogo é coisa muito boa, né, João? Sinal que alguma coisa boa vai sair de lá, né? Mas eu gostava de olhar aquela fumacinha, né, da panela, de muito curta duração, né? Saía, daqui a pouquinho você não via mais, você só via aquele vaporzinho subir. E é o que o texto diz aqui: a vossa vida é como aquele vapor que sai lá da panela, curtinho, né? Viver é muito bom, mas é curto. A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Há alguns detalhes aqui no texto muito interessantes, se você prestar atenção. Primeira coisa é o tempo, não é? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Então há a consideração de quê? Do quando, hoje ou amanhã. Mas você percebe como isso também é muito frágil, não é? O quando, hoje ou amanhã. Então estava estabelecido um projeto, hoje ou amanhã, não é? Diz o texto: iremos a tal cidade. Onde? Tem um quando, tem um onde, certo? Iremos a tal cidade. Então, no tempo, eu pretendo estar em tal cidade. Durante quanto tempo ele estabelece? Não é? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. E ele estabeleceu um prazo. Qual? Você prestou atenção? Do texto aí? Quanto tempo ele estaria lá? 1 ano. Não é? Então, tempo estabelecido. O que fazer? O que fazer lá? Qual era o plano? Lá passaremos 1 ano e contrataremos e ganharemos, certo? Uma atividade que iria se estabelecer lá. Qual o objetivo? Dinheiro, certo? Então havia o quando isso começaria, o onde, o tempo que duraria, o objetivo daquilo e o que se fazer lá, né? E o objetivo era ganhar dinheiro. Bom, nada de errado aí, só houve um grande problema aí. Qual foi? O que a gente pode detectar? Qual foi o problema? Foi o projeto? Não. O que foi? Houve uma falha no projeto. Alguém foi capaz de detectar?
O texto fala. Em lugar do que devias dizer. O quê? Se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma consultar a Deus sobre seus projetos? Isso te preocupa? Você pergunta para Deus o que Ele deseja, quais os planos, quais os objetivos dele para a sua vida? Eu costumo perguntar isso para Deus. Eu tenho muita preocupação com isso. Vontade de Deus. Certo? A gente tem muita preocupação, né? E na minha função, principalmente como pastor, isso me preocupa muito. Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor pretende, né, da minha vida? Me mostra o que o Senhor deseja. Nós precisamos pedir isso para Deus. Porque a possibilidade, gente, de erro é muito grande. É muito fácil errar. Não dá trabalho nenhum errar. Já acertar não é coisa muito fácil. Então pergunte para Deus. É isso que o texto quer nos mostrar. Pergunte para Deus, se o Senhor quiser. Projeto, tranquilo. Tempo, lugar, tempo de duração, objetivo, tudo certinho. Só teve um grande problema. Ele não foi submetido a Deus. O que Deus pensa disso? O que Deus deseja? Isso não foi levado em conta. Certo? Ter projeto, tranquilo, isso é muito bom. Mas o que Deus pensa? Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas nós convivemos com uma realidade. É que, primeiro, o fim da linha chega para todos nós. A vida é curta, não sabemos até quando. E precisamos lidar com esta realidade. Estamos aí em função do tempo, aí esperando a chegada de 2025, que está às portas aí. Mas precisamos entender uma coisa. Podemos não chegar lá. Isso te incomoda? Isso te aflige? É isso que o texto está tratando, da fragilidade da vida em meio aos projetos. Não é errado ter projetos, não, ter planos, não, mas inclua Deus na história. Certo? O Senhor deseja. E esteja pronto para entender que seus planos podem ser interrompidos de uma hora para outra. Você está tranquilo em relação a isso aí? Há uma arquiteta, ela é arquiteta e designer, uma americana. Ela esteve no Brasil e ela gosta muito de abordar essa questão, inclusive nos seus quadros. E Candy Chandy, não sei se a pronúncia do nome dela é esse aí. Mas ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Mas compreender que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. É interessante. Ela se diz não religiosa, mas ela gosta de abordar esse tema da morte. E ela diz que as igrejas não é o lugar onde a espiritualidade deve ser realmente cultivada. E ela aborda isso nos quadros dela, a fragilidade da vida, e que a gente precisa. Achei muito interessante a colocação dela, que nós precisamos realmente focar isso aí. Vou repetir, nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreender que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Porque quando você está preparado, você vive melhor.
E isso não te assusta. Isso não te assusta. E é uma coisa incrível, não é? Quantas pessoas fogem disso aqui? Mas nós precisamos focar e sermos realistas. A vida é breve. Isso realmente nos traz à mente certas coisas, né? Que nós precisamos o quê? Aproveitar o tempo. Ganhar o tempo naquilo que Deus realmente nos proporciona. E entender, irmãos, que os nossos planos precisam estar nas mãos do Senhor. Lá na Suécia havia um selo postal muito interessante, que era a figura de alguém numa palma da mão. E esse selo dizia o seguinte: a sua vida está nas tuas mãos. E aí a realidade é o seguinte: a gente tem planos, e às vezes os planos não se concretizam, e às vezes as pessoas lá fora que não têm preocupação com a vontade de Deus, que não submete a sua vida, os seus planos ao Senhor, ele diz o seguinte: mas se não deu certo, fazer o quê? É o destino, tinha que ser assim. Mas na verdade não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina, não é? Nossos planos precisam ser submetidos a Deus. Deus tem projetos, Deus tem planos, nós precisamos submetê-los e não deixar correr, não é? Como se a vida fosse, na verdade, uma questão de determinismo. Não, tudo está determinado, já estava destinado. Não, não é assim que funciona. Nós temos responsabilidades, é isso que o texto quer nos mostrar. E aí muita gente joga para o destino, não é? Isso é coisa do destino. Não, não é coisa do destino. Você tem responsabilidade nas suas ações, né? Deus realmente nos mostra isso aí. Então lá no verso 15, né, o autor diz assim: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, né? Nessa agitação no mundo em que nós vivemos, realmente é fundamental, né, termos este conhecimento. E às vezes a gente tem ideias mirabolantes, não é? A Bíblia realmente tem muito a nos ensinar sobre isto. Deus lá no início cria o homem, cria a mulher, e ele diz assim: crescei e frutificai. E fazer o que mais? Quem lembra? Enchei a terra. Um detalhezinho. E o que a humanidade à época fez? Lembram? A ordem era crescer, se multiplicar e encher a terra. Mas qual foi o pensamento reinante na época? Quem lembra? Foi não sair do lugar e fazer o quê? Construir uma grande torre. Lembram disso? Que foi a Torre de Babel. Vamos ficar aqui, vamos construir uma grande torre que alcance os céus. Uma contrariedade à vontade de Deus. E aí o que acontece lá em Babel? Quem lembra? Os meninos lembram o que aconteceu lá, à época de Babel? Confusão de línguas. Todos falavam o mesmo idioma. A partir de lá, houve variedade de línguas. A confusão de línguas. É interessante, né? Surge como desobediência aos propósitos de Deus. Não era esta a vontade de Deus. Em lugar do que devias dizer, né? Se o Senhor quiser. Aquilo era a vontade de Deus? Não era. Deu errado, deu ruim. Lá em Provérbios 16, 17 e 18, lemos uma coisa muito interessante. Diz assim: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vocês sabem o que é soberba, não é? É aquele que acha que sabe, que se considera, não é? Isso é soberba. Orgulho precede ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, na verdade, aquele que anda na presença do Senhor, submete-se ao Senhor, submete seus projetos ao Senhor, realmente alcança a vitória.
E nós vivemos num mundo consumista e apressado. Todo mundo tem pressa, não é? E aliás, nós vivemos num mundo de solidão exatamente por isso. Todo mundo com pressa e todo mundo precisa adquirir, não é? Você está na meta, não é? Daqueles que produzem. Tivemos uma interrupção no som, né, gente? Nossa luz aí. Alô? Alô? Nossa luz está oscilando. Esperamos que cheguemos, né, gente, até o fim do culto com energia, né? Mas se falhar... Então, gente, nós vivemos num mundo... O mundo é programado para quê? Para consumir, certo? Você é estimulado a consumir. E para consumir, você precisa ter o quê? Recurso, certo? Essa é a engrenagem do mundo, e nós nos tornamos, né, vítimas de tudo isso aí. Então, alguém para adquirir precisa ter recurso, alguém para ter recurso precisa se preparar, e a gente vive nessa escala, né? E a insatisfação se instala. A insatisfação porque os rendimentos não são suficientes para você adquirir, né? O que você tem também já não satisfaz muito, porque já tem coisa nova e melhor, não é assim? Então você vai se tornando escravo, não é, dessa realidade, e isso gera o quê? Ingratidão, insatisfação. Há um texto muito interessante, carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6, versos 8 a 10. Olha, gente, que exortação. Nós que vamos aí nessa escalada, nessa corrida louca, olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Você ouviu? Ah, pastor, mas viver sem dinheiro não dá. Concordo com você. Mas muitas vezes a insatisfação é porque não nos contentamos com o que temos. E a palavra de Deus chama a atenção para um detalhezinho aí muito interessante. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quantos são contentes por ter uma coberta e comida? Isso basta? Isso basta? Para a grande maioria, não. É muito pouco. Mas a Bíblia diz que a gente deve estar contentes com isso. Eu citei aqui estatísticas há algum tempo atrás, e é bom repeti-las. Foi feita uma pesquisa com partes, né, segmentos da sociedade no mundo. E um detalhe interessante da estatística dizia o seguinte: se você tem um dinheirinho na sua carteira, ainda que pouquinho, ou se você tem um dinheirinho lá na sua conta no banco, você está entre os 8% da população mundial. 8%. De pessoas realizadas, felizes. Isso quer dizer que 92% da população mundial não tem isso. Gente, isso é assustador. Mas a gente dá valor a isso? Você dá valor a isso aí? Você tem um trocadinho no bolso? Trocadinho lá no banco? Não precisa ser muito, não. Você é feliz. Apenas 8% da população mundial desfruta dessa bênção, não é?
Então diz aí, se você tem sustento e tem com que se cobrir, esteja contente, dê graças a Deus, porque tem gente que nem isso tem. Nem isso tem. Então, o texto chama atenção para essas realidades. Christian Barbosa, ele é um empresário, bacharel em ciência da computação. Ele é considerado o maior especialista em produtividade no Brasil, autor de 8 best-sellers. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la limpo. Interessante, né? A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Olha que colocação interessante. A época de faculdade, lembro-me de fazer uma prova de anatomia. Eu não sei porquê, não sei se eu não prestei atenção, mas na minha cabeça o professor havia dado 2 tempos de aula para a prova. E estou eu lá tranquilo, né, raciocinando na questão, desenvolvendo a questão. E como foi difícil ouvir, o professor tocou o sinal e o professor disse: passa a prova. E eu contava com 2 tempos para fazer a prova. Aquilo para mim foi um arraso, uma surpresa com a qual eu não contava, né? Eu olhei para o lado, olhei para os colegas e parece que todos estavam cientes da realidade dos fatos, do tempo, e eu não estava. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas aquilo foi uma surpresa tremenda para mim. Me deu um trabalhão depois. Graças a Deus consegui me recuperar, fui aprovado na matéria, não tive dificuldades, mas aquilo para mim foi uma surpresa. E eu me lembro disso, porque me trouxe uma grande surpresa. Isso foi uma prova. Você imagina alguém na eternidade se deparar com essa realidade que o tempo acabou? Você já imaginou? Eu pensava que eu teria 2 tempos. E na verdade não seria 2, foi 1. E para mim foi uma decepção. E me custou caro. Você imagine na eternidade alguém chega e pensa que ele vai ter outro tempo e não teve. Acabou. O que se faz? E convém a gente prestar atenção nessa realidade. Como diz o autor aí, não faça da vida um rascunho, porque pode não dar tempo. Quem está acostumado aí nos concursos aí, né? Fazer rascunho, às vezes o tempo não dá. Então, existem as técnicas aí, né? De quem vai fazer provas, né? Seja objetivo, procure primeiro as questões mais simples, não perca o seu tempo. Isso se aplica aí aos concurseiros, se aplica aí aos estudantes, mas se aplica na vida espiritual também. Não brinque com o tempo. Não faça da vida um rascunho. Pode não dar tempo de você passar limpo. E, gente, isso aí não tem conserto, não tem retorno, não tem volta. E é muito interessante o que a arquiteta, né, diz aqui. A gente precisa focar mais nisso. Precisamos ser realistas. Porque quando você é realista, você está preparado. Ela fala isso aí. E quando você está preparado, você vive melhor. Isso não te assusta, isso não te pega de surpresa. Você lida com isso numa boa. Desejamos a morte? Não, mas ela é real. Dá para fugir dela? Não dá. Eu não posso fugir dela. Também não tem que estar pensando nela, mas eu preciso estar pronto. Certo? Sabendo que ela é um fator que eu preciso considerar. E preciso estar pronto. Por isso que diz aí, em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se vivermos, não sabeis. Então, gente, há muita coisa que a gente não sabe. E por não saber, é que precisamos realmente depender da graça do Senhor Jesus. Há coisas que nós não sabemos e que nunca saberemos. Há coisas que Deus nos permite saber, mas há coisas que Deus não nos permite saber. As essenciais nós sabemos. De uma coisa eu sei: a morte é uma realidade, a menos que Cristo volte antes.
Mas se ele não voltar, eu vou passar por ela, você vai passar, certo? Outra coisa que eu preciso saber, que para o crente não é o fim. Morte não é fim, é passagem de uma vida para outra. Morte para crente não é sofrimento, gente, é vida. Isso é interessante, não é? Por isso que o texto diz lá, felizes os que dormem no Senhor, certo? Os que morrem no Senhor. Então isso é felicidade. Nós somos apegados aqui, nós amamos a vida, amamos a nossa família, não é? O que nos pesa, às vezes, quando nós pensamos nesse assunto, é deixar a família, deixar os amigos, mas partir para estar com Jesus, como dizia Paulo, é vitória, gente, é conquista, certo? Não temos pressa, mas está tudo preparado, tudo arrumado. Então eu preciso buscar primeiramente o quê? O que o Senhor deseja, certo? Porque Ele deseja o melhor. Provérbios nos tem um conselho interessantíssimo. Provérbios 16, 25. E eu gostaria de concluir deixando esse texto para você. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Quando Cristo não é incluído nos nossos projetos e na nossa vida, corremos o risco de estar no caminho errado. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Você tem certeza que o seu caminho vai te conduzir à presença de Deus? Às vezes a gente ouve isso aí, né? Lá fora, não todos os caminhos conduzem a Deus. Não, isso não é verdade, isso não é bíblico não, é só por Jesus. Ele é o único caminho. Então errar isso aí, gente, é fatal, não tem retorno, não é? Mas o autor diz uma coisa muito interessante. Ele conclui dizendo assim: aquele, pois, verso 17, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, se você sabe o que você precisa fazer e não faz, você está em pecado. E pecado é rebelião contra Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? Você sabe que você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você sabe que Ele é o único Salvador. Você sabe que realmente não há perdão sem a busca do Senhor Jesus. Não há salvação por outro caminho a não ser Jesus. Você entende que você precisa? Sim. Mas enquanto você não faz, você está cometendo pecado. Você está no caminho errado, você está equivocado. Não importa se você tem a religião, qual a igreja que você frequenta, isso aí não faz a menor diferença nisso aqui. Não faz diferença. Ter uma igreja para frequentar é excelente. Mas só se completa, só se realiza quando Cristo já é Senhor. Igreja não substitui a presença divina, gente. É importante? É. Mas não substitui. Igreja te aponta o caminho, mas ela não substitui Jesus, né? É só Jesus. Pense nisso. Se você sabe o que fazer, faça depressa. Porque se de repente você parte no caminho errado, você sabia o que tinha que fazer e não fez, né? Aí será tarde demais. Mas o tempo é agora, né? A porta está aberta agora. Cristo te convida agora. Não sabeis o que acontecerá amanhã. Não é isso que diz o texto? Então o tempo é agora. Melhor decisão? Agora. Melhor tempo? Agora. Estamos aguardando aí novo ano. Mas de repente eu não chego lá. De repente você não chega lá. E aí? Que tal ter a certeza de, se não alcançarmos novo ano, vamos alcançar nova vida lá? Você tem certeza disso? Isso não é maravilhoso? Pastor, não tenho certeza disso não. Mas você pode ter. Entregue sua vida para Jesus, Ele te convida, Ele te chama hoje. Diga para Ele: Senhor, eu quero ter essa confiança, eu quero ter essa certeza. Eu não tenho pressa de morrer não, mas eu quero estar seguro, quero estar tranquilo em relação a isso aí. Tendo tudo preparadinho aqui, Senhor. Para o momento que o Senhor me chamar, eu estou tranquilo. Eu vou partir tranquilo para estar com o Senhor, porque eu já sou do Senhor aqui.
Por isso estou entregando a minha vida ao Senhor hoje. Quero pertencer ao Senhor. Você quer fazer essa oração? Então diga aí no seu lugar: Senhor, eu quero que a partir de hoje a minha vida pertença ao Senhor. O Senhor vai ser o dono da minha vida. O Senhor vai ser o Senhor da minha vida. Estou entregando a chave da minha vida nas mãos do Senhor. Você orou assim? Então Ele vai te ouvir. Alguém aqui, hoje, agora, aqui entre nós, que esteja pedindo isso a Deus, levante a sua mão. Eu queria agradecer a Deus pela sua... Isso é uma decisão. Alguém? Abra o seu coração, né? Passe a experimentar essa vida nova que Deus deseja trazer. Esse doce nome.